Praça da República. A entrevista, o debate, a análise e o comentário. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, em parceria com o jornal Campeão das Províncias. O Praça da República tem o patrocínio das centenárias cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx da Praxis Beer. Praça da República. Então, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal do Centro. Saúdo-os com amizade, com votos de uma boa semana e que tudo corra bem e com uma certeza. Faça-se chuva, faça sol, a primavera chega dentro de dias. Não vai demorar muito e nós este ano temos um desejo aquecido por ela. O inverno, chamamos-lhe assim, o tempo foi de tal maneira padrasto que nos abriu os apetites para a primavera e nós bem precisamos para reforçar o ânimo, porque somos, creio eu, e ainda se nota de alguma maneira, o país ainda está entristecido. Não é apenas por a A14 ninguém mexer naquilo, não é bem por isso, mas ajuda. Não é bem pela estrada para Pombal também, mas sobretudo quando deixa Tomar por ali fora está cortada. Não é só por isso que leva a que as câmaras municipais, Penela está ali aflitinho porque aquela estrada faz-lhe falta, atravessa toda a zona de Ricó por aí fora. O país também não pode estar em todo lado, é verdade, mas dá sinal de que está a haver aqui alguns atrasos que dificultam a recuperação e há aí muita coisa para recuperar. Ainda bem que a A1 aqui em Coimbra em pouco tempo se recuperou, mas há mais A1s que precisarem, porque cada um precisa da sua A1. Pronto, isto é só uma questão para ir lembrando essas coisas de que e para dizer e anunciar o nosso convidado de hoje. É um homem extraordinário, um dos quadros, um dos nossos orgulhos regionais, um dos homens que tem feito pelo saber, pela ciência, pelo estar e um sentido de cidadania perfeitamente invulgar. Eu gostava de passar depois adiante, para ele vai-me de contradizer, que é óbvio, mas eu desligo o microfone nessa altura e nós vamos continuar. É uma pessoa de quem eu gosto particularmente, mas mais do que isso, é uma pessoa de quem Coimbra gosta muito, pela sua disponibilidade, pela sua educação, pelas suas origens. Eu particularmente conheci os pais que de tão distintos tiram já o mérito ao filho, porque é herança, é herança, de modo que eu agradeço muito ao Dr. Manuel Castelo Branco que tenha vindo ter esta conversa connosco, porque penso que devíamos prestar aqui algumas contas à cidade e à região relativamente à escola que ele hoje dirige, ao Instituto Superior Miguel Torga, que ele pegou em hora, e que me admira, porque ele na altura candidatou-se a um ataque cardíaco, que felizmente se não verificou, mas estava na altura, até porque eu tenho a ideia que o Instituto Miguel Torga carinho tem por esta escola, Coimbra tem por esta escola um carinho muito especial. É um dos legados, se eu não me estou aqui a enganar, ainda do professor Israel Barreto, uma escola que criou aí no nicho de fazer as secretárias, que eram umas meninas lindas, funcionava na altura próximo da Praça da República, ali no Oliveira Matos. E na altura usava-se ainda a farda nas escolas e tal, e Coimbra tinha muita simpatia, e aquela escola forneceu tanta gente nessas funções que foram verdadeiras extraordinárias e que tiveram uma carreira muito, muito grande e uma formação cívica fora do vulgar. Há aí uma escola está aqui perto de nós, até uma escola, num sentido de uma creche alargada, que foi dirigida por Teresa
Granado, o nome é este, Teresa Granado, que saiu dessa escola e que depois fez uma obra extraordinária que de Coimbra se bem pode ganhar. Bom dia. Muito bom dia, Dr. Manuel Castelo Branco. Muito bom dia. Obrigado por ter aqui estar aqui hoje. E era exatamente isso que eu lhe pedia. Queria lhe perguntar como é que vai o nosso, não leva a mal dizer assim, o nosso Instituto Miguel Torga. O nosso de Coimbra e da região, Instituto Miguel Torga. Vai bem, porque é uma escola que, como o Lino Vinhal disse, é uma escola de que Coimbra muito gosta, de que Coimbra muito precisa, de que toda a região de Coimbra muito necessita e que é uma escola que faz parte da história de Coimbra. O Lino Vinhal mencionou dois nomes fundamentais da escola, Bissaia Barreto e Teresa Granado. Eu queria enfatizar justamente a importância destes dois nomes. Esta escola, digamos, é o feixe da abóbada da obra imensa que Bissaia Barreto deixou na região de Coimbra, em matéria social. Bissaia Barreto, sozinho, antecipa em décadas a ideia e o conceito e a prática de Estado Social. Isso tem que ser dito, tem que ser recordado as vezes que forem necessárias. A obra de Bissaia Barreto... será que Coimbra não esqueça. Exatamente. E não causa dor de dentes a gente a dizer... Exatamente. Da nossa parte, nós fazemos questão de recordar permanentemente o nosso fundador, Bissaia Barreto, e de recordar permanentemente a obra de Bissaia Barreto, da qual o Miguel Torga, de facto, é a cúpula. E é a cúpula porquê? Bissaia Barreto tem o trabalho, enfim, conhecido em matéria de obra social na região de Coimbra, mas teve esta fulgurância de espírito que lhe era típica, perceber que essa obra social precisava de pessoas muito qualificadas em matéria social. E é aqui que aparece também, de facto, uma pessoa como a Teresa Granado. Antes de 25 de Abril, num período em que Portugal... Os mais jovens hoje já terão uma ideia mais batida, não é? Porque claro, mas é importante. A memória é traiçoeira, como nós sabemos, não é? E a memória vai-se apagando, e até por isso há um dever de ir convocando a memória. A Teresa Granado realmente foi uma mulher extraordinária, porque antes do 25 de Abril rompeu com a ideia da descência social como caridade, e indo à França. Ela foi beber a França, vendo o que melhor em França se fazia na altura, traz um modelo de ensino para Portugal, que é um modelo de ensino progressista, na verdade, e que vê a descência social como um cuidado, uma solicitude de igual para igual, sem sobranceria. No fundo, como diria o Papa Francisco, não é olhar de cima para baixo, olhar de igual para igual e levantar o outro. É esta, de facto, a matriz da formação do Miguel Torga, levada por Teresa Granado, e que nós nos esforçamos hoje por continuar e por dar sequência. É uma escola que é a segunda escola mais antiga do país, basicamente com 90 anos, em matéria de serviço social. Aliás, eu creio que será a muito curto prazo a mais antiga, porque a Escola Homóloga do Porto está no processo de integração, dissolução, e, portanto, o que é certo é que na região de Coimbra, em todo o país, são 9 décadas de assistentes sociais formadas com enorme qualidade humanista pelo Instituto Miguel Torga. E são um património de que, obviamente, a cidade se orgulha, de que a região se orgulha, e é um património insubstituível que não se pode perder e que não se vai perder. E é por isso que a cidade lhe agradece, de que maneira, quando o Dr. Castelo Branco se disponibilizou, teve que pôr as mãos na massa e assegurou. Porque ela esteve bem no meio. Esteve, isso vamos cá ver, foi também uma pulsão de indignação que me levou a aceitar o desafio que me foi lançado pela Comunidade Intermunicipal de Coimbra, e que muito me honra e que muito me orgulha, como é bom de ver. É um privilégio único, também tenho que dizê-lo, ter a oportunidade de poder contribuir em alguma medida para uma escola com a história e com a importância simbólica de Miguel Torga. Portanto, sou eu que agradeço a oportunidade que a Comunidade Intermunicipal
me deu e me vai dando. Um dos fatores foi, de facto, um fator de indignação. Eu, como é consabido, estive 8 anos a dirigir a Coimbra Business School, o IFSCAC, e, portanto, conheço relativamente bem as mecânicas do poder em matéria de ensino superior. E conheço bem as perversidades do sistema, sobretudo. Perversidade, se não entendem bem a palavra, ela vem de perverso. Exatamente. Só quero lembrar E é bom que se diga. É bom. E, portanto, nós, infelizmente, chegamos ao início do século XXI com um sistema de ensino superior cercado. E numa cidade como Coimbra, não é? Que constrói uma universidade independentemente do poder e muitas vezes contra o poder. É triste chegar para o século XXI e vermos o poder ou vários poderes políticos, económicos e interesses, não é? Enfim, verem a universidade como um campo de lucro fácil, desde logo, e de cultivo da mediocridade. Isto tem que ser dito. Tem que ser dito. A universidade perdeu completamente a autonomia, o ensino superior também, e neste momento está refém de comandos burocráticos centralistas e de comandos de interesse económico. O Sr. Doutor tem consciência do que está a dizer? É duro. É duro, mas tem que ser dito. É tudo mais duro, mas tem que ser dito. Com a tranquilidade de quem esteve também envolvido politicamente também décadas, não é? Quem teve também alguma experiência governativa no poder central e de quem tem a perfeita consciência, porque viveu por dentro essas realidades, das lógicas do poder central, por um lado, e das lógicas também de interesses económico-partidários, por outro. E de quem viveu isso enquanto presidente da Coimbra Business School, também. Porque já aí nós tivemos a ocasião de enfrentar essa construção chamada A3S, essa entidade dita independente, que, como eu tenho dito, é algo, é a replicação em Portugal de modelos neoliberais vindos dos Estados Unidos da América, e os Estados Unidos da América hoje, há muito tempo, em muitas matérias não são modelo rigorosamente para nada, e muito menos para uma Europa que tem um capitalismo social que é totalmente diferente do capitalismo neoliberal norte-americano. Lamentavelmente, desde 89, o Estado Social Europeu e o modelo e a visão do mundo europeia estão em declínio, estão em queda, mas isso não significa que nós não denunciemos o que está neste momento verdadeiramente em causa. E reparem, eu que nem sequer sou inovador, porque há um homem de que eu gosto muito, Zygmunt Bauman, num livro extraordinário, que foi reitor, creio, do Imperial College, ou do King's College, agora não tenho certeza, um livro já escrito no final da vida, um diálogo com Leonid Gzdonsky, enfim, um letão, creio eu, um estónio, depois morreu assassinado com 50 anos em circunstâncias muito estranhas, opositor de Putin, mas há um livro de ambos chamado, agora estou a escapar o nome, Declínio Moral, não é Declínio Moral, qualquer coisa desse tipo, da Relógio d'Água. Bem, é um diálogo, e nesse diálogo o Zygmunt Bauman, já com a beira dos 100 anos, faz uma crítica severíssima ao Estado das universidades e do ensino superior na Europa, apontando tudo, apontando os mecanismos burocráticos de controle, apontando a verdadeira fraude científica e o negócio das revistas científicas e por aí fora. Tudo aquilo que hoje nos é imposto por essa entidade independente, totalmente incontrolável e descontrolada e que se permitiu tentar matar o Miguel Torre. Mas de onde é que lhe vem este poder? Atravessando governos sucessivos? Vem porventura de, insidiosamente, os modelos neoliberais norte-americanos terem imposto em Portugal como na Europa, não é? Depois da terceira via Tony Blair. E não serem criticamente questionados. Aparecem como realidades de facto. Quando não são. É que depois até vivem numa certa penumbra. Claro, numa total penumbra. A A3S substitui uma entidade que era sindicada democraticamente. As direções gerais típicas dos Estados democráticos continentais, não é? Do modelo francês. E repare, a direção-geral, as direções gerais, de facto, têm um controle de vária ordem. Tem desde logo, tem um controle jurídico administrativo, tem um controle judicial, tem um controle político. Uma entidade dita independente, eu pergunto, mas independente de quê e de quem? Isto é um conjunto de sábios, tipo a República dos Filósofos totalitária de Platão.
É uma entidade privada, que na verdade tem um poder de vida ou de morte sobre instituições como o Miguel Torga. É privada, mas tem influência no governo, claro, nas decisões, de que maneira. E os governos não podem, na verdade, nem influir, na verdade, nem escolher a estrutura diretiva da A3, que é uma entidade privada. Temos um Estado a delegar competências públicas e competências de vida ou morte a instituições quase centenárias como Miguel Torga, pluricentenárias como a Universidade de Coimbra, não é? E isto é inaceitável. E tanto mais é inaceitável quando eu tenho polos de comparação. Eu tendo estado 8 anos à frente da Coimbra Business School, sei exatamente os critérios de avaliação que a minha escola e todas as do Politécnico de Coimbra tiveram. Com estes critérios aplicados ao Miguel Torga, nenhuma escola, como as belíssimas escolas do Politécnico, estaria em funcionamento. E, portanto, isto eu digo com toda a tranquilidade. E, por outro lado, é uma perfeita cedência aos interesses económicos e negociais que, por exemplo, grandes grupos económicos em matéria de publicações científicas têm. Hoje, paga-se para publicar. Nós hoje temos fraude científica, fraude académica, negócio académico. Com a 3S, na verdade, a calcionar tudo isto. Eu digo frontalmente, e estou muito bem acompanhado, estou acompanhado por Zygmunt Bauman, que há muito tempo denunciou o que estava a acontecer na Europa e nas universidades europeias. Eu já agora quero recordar que as universidades começaram não nos Estados Unidos, nem na China, nem com o ranking de Xangai, começaram na Europa e nós temos em Coimbra uma das mais antigas do mundo. O senhor está muito forte. Não estou forte. Há uma idade, há um tempo em que temos que dizer... Mas diga-nos aqui uma coisa para que a história também não nos fuja. Foi in extremis que salvaram Miguel Torga. A salvação de Miguel Torga, como qualquer instituição, é uma salvação permanente. Não é? Porquê? Porque uma escola, se não tiver qualidade, não é, nem deve ser salva. Não é? Foi fruto de um sobressalto de Coimbra, de todos os municípios de Coimbra, da comunidade intermunicipal, que é proprietária. Que é proprietária. E sempre foi uma escola pública proprietária. Assembleia Distrital. E é isso que incomoda. E é isso que incomoda muita gente. Incomoda muita gente que esta escola... O que é que esta escola tem que é muito interessante para os interesses económicos e não só? É um alvará. É um alvará que permite ter, na verdade, tecnicamente, ensino privado superior em Coimbra. Tem um bem muito cobiçado, como é evidente. E esse é o grande problema. O grande problema do cerco que foi feito ao Miguel Torga era, no facto, a captura do alvará. Eu compreendo os interesses económicos, não tenho nada contra eles. O que já sou totalmente contra é quando, para se ter um alvará, não é, se mata ou se pretende matar uma instituição como Miguel Torga. Há outro aspecto que incomoda profundamente, que é a propriedade ser de Coimbra, da região de Coimbra, dos municípios da região de Coimbra. E isto é assim, na verdade, desde a fundação. Caso único no país. Caso único no país e, porventura, caso raríssimo na Europa e no mundo. E que dá a Coimbra uma vantagem competitiva e à sua região enorme. É evidente que Coimbra já tem essa vantagem. Porque tem uma universidade como a de Coimbra, das mais antigas do mundo. Não é da Europa, é do mundo. Tem um politécnico muito, muito forte, sei do que falo. É a minha casa também. Cresceu muito nos últimos anos. Cresceu imensamente nos últimos anos. As coisas têm que ser ditas, nomeadamente o trabalho notável feito pelo Dr. Jorge Conde. Eu estou completamente à vontade. Como é sabido, fui candidato contra ele com uma visão diferente. E também com o Dr. Rui Antunes. De facto, o Politécnico e as suas escolas, o Politécnico cresce porque as suas escolas, que são também quase centenárias, crescem. Também é bom recordar que o Politécnico é uma congregação de escolas que já existiam e todas elas práticas centenárias, como o caso do ISCAC, o caso do ISEC, o caso da Escola de Educação, o caso da Agrária. Portanto, Coimbra... Quem é bom saudar o novo presidente que acaba de tomar Exatamente, posse. É que eu aproveito para saudar com grande simpatia e desejando boa sorte e dizendo que o Miguel Torga, obviamente, está ao dispor para colaborar. Mas para dizer que Coimbra e a sua região têm esta enorme vantagem. É verdade, tem uma universidade que é a de Coimbra e tem um politécnico que congrega escolas de grande qualidade e centenárias. Portanto, Coimbra tem essa felicidade como instrumento de desenvolvimento local. Mas tem uma felicidade reforçada.
Porque a Câmara de Coimbra e os municípios da região de Coimbra são proprietários de uma escola. A quem podem dizer, estudem isto, estudem-nos isto. Portanto, tem efetivo poder de direção. Claro. Não é uma questão claro, mera de é evidente mera que a autonomia científica e pedagógica, como é bom de ver, nunca foi colocada em causa, nunca a comunidade intermunicipal, nunca a Assembleia Municipal colocou isso em causa. E foi isso, aliás, que permitiu o crescimento da escola, e eu tenho aqui que, enfim, saudando todos os meus antecessores, Luís Marinho, Henrique Fernandes, Manuel Serães, não é? Mas tenho que dar a nota, já falei da Teresa Granado, e também Carlos Amaral Dias, porque com Carlos Amaral Dias a escola deixa de ser apenas serviço social e passa a ter um curso de psicologia que é, hoje por hoje, um dos mais importantes no país. Sobre isso não tenho a menor das menores dúvidas. Tem um curso de gestão de recursos humanos que foi o primeiro em Coimbra. Atualmente a Coimbra Business School tem também, a universidade não o tem. Tem um curso de empreendedorismo que é único no país. Tem um curso de jornalismo, como é concebido, estou aqui nesta casa, é seguramente os melhores do país, onde passaram e passam grandes nomes do jornalismo português. Portanto, é uma escola que tem, e isso também para mim foi fundamental na aceitação. Não é? A qualidade intrínseca dos seus cursos, a sua história e dos seus professores, que são professores em todas as áreas de primeira água. E daí a acreditação de todos os seus cursos. Que é coisa que tem que ser recordada. Essa tal entidade que nós colocamos em tribunal e cuja extinção pedimos, essa tal entidade, não é? Tem, de facto, a sobranceria de pedir o encerramento de uma escola que tem os cursos todos reconhecidos. Como eu costumava dizer, e é uma metáfora que eu não me canso de repetir, e já que estamos aqui, vou repeti-la, é o mesmo que uma entidade reguladora da produção automóvel que aprovasse os Ferraris e depois quisesse fechar a fábrica de Maranello. Porque é exatamente isto. Isto tem que ser dito. Mas para dizer, é uma escola realmente que é uma vantagem competitiva única no quadro do território português e no quadro do território europeu para a cidade de Coimbra e para os seus municípios. E isso sempre aconteceu. Eu tenho que lhe perguntar, doutora, e digamos, esse ímpeto dessa entidade... E já terminou? O Miguel Torga está tranquilo? Vamos ver. O Miguel Torga deu um passo gigantesco, porque grande parte dos argumentos, que se resume em uma folha A4, não é? E com argumentos absolutamente falsos, já agora. Dizem que nós não temos produção científica suficiente, não tínhamos investigação, quando o Miguel Torga, eu não estarei muito longe de dizer que sozinho tem produção científica, não é? Reconhecida, que pode perfeitamente igualizar, ou quase toda a produção científica das grandes de instituições paralelas desta cidade e não só. E, portanto, isto tem que ser dito também. Portanto, foram argumentos, como a decisão estava pré-tomada, nós conseguimos, metade dos argumentos eram burocráticos. Eu entendi bem. A decisão estava pré-tomada. Já tinham decidido acabar com a escola. Completamente, eu devo dizer, eu quando fui convidado... Mas era para ganhar o céu ou era para conseguir outros interesses? Eu vou dizer algo publicamente. Eu quando fui convidado, eu sabia, antes de assim o saber, que a A3S queria encerrar a escola. Eu quando aceitei, sabia que havia uma intenção da A3S de encerrar a escola. Estava o processo administrativo em curso. Foi ousadia ou loucura? Não, na verdade, eu não sou muito indignações, devo dizer, Lino Vinhal, porque acho há muito tempo que a indignação é uma forma de controle social. A indignação esgota-nos e com o esgotamento nós não temos ação. Ficamos paralisados pela ação. O envelhecimento vai entender estas coisas e, portanto, eu até aos meus amigos e jovens, filhos de amigos meus, digo, não se indignem. Hajam. Porque a indignação perante as notícias do mundo paralisa a ação. Há muito tempo que tenho essa convicção profunda. Que os telejornais permanentes, que o fluxo contínuo de notícias no Facebook e redes sociais apenas são paralisantes da ação. Razão pela qual eu hoje, devo dizer, vejo muito pouco, pelo menos não vejo continuamente informação e muito menos informação fragmentária das redes sociais. Prefiro ler coisas como a Hannah Arendt, como a Simone Weil e como a Byung-Chul Han, que são imperativos da ação. Portanto, eu não sou muito de me indignar. Mas, na verdade, esta situação, eu confrontado com esta situação de Miguel Torga, e para mais, conhecendo a lógica do sistema por mero acidente, porque fui presidente da Coimbra Business School, não é?
não deixei de me espantar com a lata, com o desplante, com o tupete de quem acha em Lisboa que pode fazer o que bem lhe apetece. Não é? Movido por interesses que eles lá saberão quais é que são. Eu só posso estamos a falar deste retor, porque há mais. Eu só posso... sim. Eu também tenho a infelicidade atual, não é? De ser advogado há 40 anos e de assistir na legislação e por aí fora, não é? Estes interesses a atuar mais. Eu estive num partido político, estive no governo. E, portanto, eu sei exatamente como é que as coisas são feitas. E é triste. Para quem acredita profundamente na democracia, para quem esteve envolvido no pós-25 de Abril, enfim, em movimentos, em partidos, em movimentos políticos que tendiam a... Mas Coimbra pode respirar de tranquilidade, o convém esperar mais um tempinho? Lindo, com toda a frontalidade. Eu não venho aqui para... É assim. O Miguel Torga tinha um problema, que era um problema institucional. Melhor, jurídico institucional. A lei não previa, nem a lei de ensino superior, nem as leis autárquicas, que as autarquias pudessem ser proprietárias de estabelecimentos de ensino superior. Isso está resolvido. Isso é metade da argumentação da A3 vezes. Isso está resolvido. Aliás, aí o problema era do legislador, como é bom de ver. Enfim, por várias razões não se lembrou, esqueceu-se, enfim, não sei porquê, também não vou aqui adivinhar. Esse problema foi resolvido porque também aqui houve uma congregação única, além de todas, e quando eu digo todas, é todas as câmaras do município de Coimbra, de todos os partidos com assento parlamentar em Coimbra, e mesmo daqueles que não elegeram deputados. Perceberam o que é o Miguel Torga, a importância do Miguel Torga, e todos eles, desde o Bloco, ao PCP, ao LIVRE, partidos que não elegeram deputados, passando por aqueles que elegeram, não é? Chega, PSD e PS, todos eles perceberam, e o que tornou possível por unanimidade na especialidade, finalmente após anos e anos de luta, ser aprovado um diploma legislativo que permite finalmente à comunidade intermunicipal ter um instrumento jurídico, uma empresa, enfim. Não é esta, é qualquer uma. Sim. Certeza, é que nós estávamos num limbo jurídico. Isso paralisava fortemente a possibilidade de ação da própria comunidade intermunicipal. Em coisas tão simples como carreira de professores, contratos e por aí fora, não é? Nós funcionávamos, não era na ilegalidade, porque obviamente o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria, tinha reconhecido que o Rodolfo Alvará vinha de 30 e tal, e portanto tínhamos legitimidade jurídica para atuar, não podíamos, mas na verdade não tínhamos instrumento jurídico que permitisse contratar coisas tão simples como contratar professores e portanto dar uma carreira a professores. E um terço dos argumentos da A3 inicial é esse. Não há carreiras, pois não, porque não podia haver. Mas como se isso também justificasse o encerramento, não é? Como disse, mas enfim, foi este tipo de argumentos. Eu tenho que prestar pereito público aos deputados eleitos pelo Círculo de Coimbra, todos os partidos, não é? E portanto, aliás, essa homenagem já foi feita publicamente no dia do Miguel Torga, mas de facto foi um momento raro de ver, tanto a nível autárquico, as câmaras e os seus presidentes de todos os partidos, em bloco, em uníssono, em defesa dessa sua escola, e os deputados que representam o povo de Coimbra e da sua região, em bloco, em uníssono, votarem a favor deste projeto legislativo. É um momento raríssimo na democracia portuguesa, e a cidade de Coimbra e a região de Coimbra tem que estar muito agradecida a todos os seus representantes parlamentares de todos os partidos, porque de facto, desta vez, e eu creio que muito mais vezes, moveram-se pela representação da sua comunidade, que é para isso que são eleitos numa democracia representativa. E nós temos a ocasião de agradecer, mas não é demais reforçar esse agradecimento, não é? A todo o grupo parlamentar do PS, ao Pedro Delgado Alves, o autor material do projeto, ao Pedro Coimbra, à Rosa Cruz, ao Maurício Marques, ao Martim, à Joana Brás, ao Martim Seider, à Joana Brás, ao Paulo Seco, a todos. Também para o Martim Seider parabéns. Também os meus parabéns. Eu tenho a particularidade de ser também amigo da Lídia Pereira, mas de facto a conselhia, enfim, em Coimbra, a Coimbra fica muito bem representada em qualquer cenário, e os meus parabéns ao Martim. O que importa e que eu vejo nisto nem é o Martim, nem é a Lídia, que eu vejo nisto é uma nova geração a começar a crescer e que tanta falta faz a Coimbra. Agora um pequeno parênteses, a minha geração está no poder há 30 anos. A minha geração está no poder há 30 anos.
E o que é um bocadinho triste, nos últimos 30 anos, que a minha perspectiva foram de paralisia e retrocesso no desenvolvimento económico, é da minha geração política. Não é? A minha geração, que teve o Passos Coelho como primeiro-ministro, e que agora o Seguro como Presidente da República, é precisamente a geração que está há 30 anos no poder. Isto também, e portanto eu vejo o que é mau. Eu vejo com grande agrado, não é? Gerações novas, como o Martim Seider, como a Lídia, como gente extraordinária jovem que há em todos os partidos. Eu tenho o privilégio de acompanhar, já que o Primeiro-Ministro me dava esse privilégio, líderes jovens, o Miguel Torga também, eu não posso deixar, o Miguel Torga tem a sorte também de ter um extraordinário presidente da Associação de Estudantes, que também tem carreira já política na Lausanne, não é? Deputado municipal, e há jovens de enorme qualidade. Já agora, Lina, eu queria frisar isto. Nos anos 90, o Vicente Jorge Silva teve uma expressão muito infeliz da geração Rasque, que na verdade eu creio que fez o seu caminho e fez os adultos de então e os adultos, enfim, terem uma ideia completamente equivocada do valor intrínseco das gerações jovens. Eu, como tenho o privilégio de lidar como professor e depois como diretor de 2 escolas atualmente, posso garantir que essas gerações são de qualidade muito superior à minha geração, não é? Quando comparado... Houve aqui um recrudescer e E os jovens merecem muito mais. Um punhal de leiria que refloresce novo. E os jovens merecem muito mais. Porque a minha geração, estou com 61 anos, 62... Mas o país tem dificuldade depois também de oferecer condições. Não gostaria de dizer isto, mas a minha geração política e os partidos da minha geração, no século XXI, não ofereceram, não percebem porquê, o horizonte de esperança, o horizonte de vida decente aos jovens que têm hoje 20, 30. E isso é um falhanço gigantesco da minha geração política. E que se paga caro. Claro que paga. É que se paga caro, porque os 2,5 milhões de pobres e tal, eles vêm de algures. Claro. Está a ver, não fazem parte daquela... Nós temos uma coisa que é impensável. Nós temos jovens, primeiro, que trabalham para pagar as propinas também no ensino público e no ensino privado. Com Miguel Torga, nem se fala. A minha geração, que é anos 80, não é? Nenhum colega meu trabalhava para pagar os estudos. Portanto, fazia uma academia onde estudava tranquilamente e onde também tinha os aspectos laterais muito importantes da academia, a diversão, a festa. E não é só livros também, não é só livros. Há muitos anos, pelo menos há 10, 15 anos, os jovens em qualquer universidade pública ou privada, não é, estão de facto angustiados. Isso é inaceitável, na minha perspectiva, considerando que estamos há 40 anos na União Europeia e há 50 anos em democracia, não é? Por outro lado, pior ainda, são jovens que ficam desempregados de longa duração, mal terminam o curso. Ou têm empregos a tempo parcial muitíssimo mal pagos, e depois há um conceito que é uma coisa que é impossível de ser feita, que é um enraizamento, que fala uma autora de que muito gosto, a Simone Weil. O enraizamento na comunidade, com a compra de casa, com o arrendamento de casa, com o emprego local, não é? Com o casamento. É impossível. E depois outra coisa ainda mais grave, vão atravessando o tempo e não é só o presente que lhes é roubado, é também o futuro. Não tem descontos contributivos. É uma situação que para mim é absolutamente inaceitável. E que isto vai virar também contra o próprio país. Claro. O país está com uma sangria de jovens. Primeiro está com uma revolta de juventude, uma revolta surda, às vezes expressa, mas uma revolta que depois é feita com os pés. Eu sou de uma geração que, aliás, sendo ali das Gândaras, não é? Lembro perfeitamente que um dos livros emblemáticos era Os Dramas de Imigração Clandestina. Que narrava, eu agora não me lembro do nome, Gandareste, Cantanhede, que narrava o drama nos anos 60 da ida para a França a salto. Não é? O drama que agora os imigrantes que nós enfim, vamos pensar, é o inverso, não é? É que nós já tivemos isso, para ter uma vida melhor, já fomos a salto, ilegalmente, portanto, para a França, para a Alemanha, para a Suíça, etc. Nós já fomos ilegais para ter um ganha-pão. E, portanto, fico muito perturbado quando vejo... E o quanto isto contribuiu para o desenvolvimento do país. E deles, é? Agora, nós em 2021 temos os nossos jovens, não a salto, porque felizmente estamos na União Europeia, que permite a livre circulação, não é? Mas a irem em massa para fora de Portugal. Eu sou o mais jovem da minha rua em Boarcos, da Feira de Encarnação, onde vivo.
a desistir desde 2010, não é? À fuga de jovens. Isto é algo que perturba e, sobretudo, lidando diretamente há muitos anos com jovens de enorme qualidade. Portanto, é um problema de desenvolvimento do país, por um lado, e é um problema que afeta a própria. A escola também pode ajudar nisso, não pode? Eu dou-me a sensação aos futures, se não for assim, corrija-me, por favor, que nós temos bom ensino, eu estou convencido disso. Que temos bom ensino. Temos magnífico ensino. Que temos bom ensino, ou isso não questiono. Mas depois eu também acho que as elites intelectuais, académicas e tal, também não falam. Parece que têm medo, acomodam-se. A gente, por exemplo, ainda ontem teve aqui um entrevistado. Vamos falar, claro, a minha colega recorda-me, Gouveia Monteiro, recentemente jubilado, um grande quadro. Um grande nome que atravessou da cultura portuguesa europeia. E um dos grandes quadros da Universidade de Coimbra. Esta gente sabe tanto. Esta já se sabe tanto. Mas depois o murro na mesa a gente tem dificuldade em dar. Eu devo dizer o seguinte, vamos cá ver, nós temos gente de enorme qualidade e Coimbra continua a ter gente de enorme qualidade. Eu encontrei-a no Miguel Torga, encontrei-a na minha atual escola, Coimbra Business School, encontro-a na universidade. Uma escola que tem pessoas como o Gouveia Monteiro. É bom dizer-lhe que foi no seu tempo e sobretudo, visível no seu tempo, embora possa ter começado antes, que você fez da Coimbra School. Muito obrigado, isso é a amizade linda. Uma das melhores escolas de gestão do país. Sobre isso não tenho a menor dúvida, mas os professores já lá estavam. Os professores Pronto, é por isso que às vezes não é só livros, está a ver? Não, isso é... Há um problema de mercantilização. E aí não podemos pôr a culpa nos Estados Unidos da América. Não podemos. Temos que pôr a culpa na própria Europa. Também já tem culpas que cheguem. Já tem culpas que cheguem. Bolonha traduziu, na prática, um empobrecimento brutal da qualidade do ensino. Porquê? Porque é evidente, eu dou um exemplo muito claro. Quando um curso, como nós tínhamos na Coimbra Business School, passam 4 ou 5 anos para 3, o que é que desaparece? Desaparecem as cadeiras propedêuticas de formação filosófica, sociológica e humanista. Isso desaparece. E ficam apenas as cadeiras utilitárias e técnicas para o mercado. As cadeiras que aconchegam o saber técnico. Claro, mas para um saber puramente técnico não é necessário universidade para nada, talvez excetuado algumas engenharias, medicina e pouco mais. É que se é para um saber técnico e utilitário e para o mercado, então acabem-se com as universidades que não são necessárias. A universidade é necessária também para os saberes técnicos, não é? Dar uma formação propedêutica que mais ninguém dá. E uma formação estruturada, que a informação fragmentária das redes sociais não dá, não é? Permite pensar criticamente sobre todo o tipo de conhecimentos e, sobretudo, sobre a vida e o modo de estar na vida e sobre o sentido da vida. E, portanto, cadeiras filosóficas, sociológicas, antropológicas fazem todo o sentido, mesmo nas engenharias. E, obviamente, nas medicinas serão fundamentais, não é? Porque, senão, o paciente... Aliás, o próprio paciente desapareceu, não é por acaso, não é? Já nem temos doente, temos o utente. Esta viragem semântica é muito significativa, até, também de um modo utilitarista de abordar a medicina. A medicina é pessoas que padecem, que sofrem. Não é para pessoas que usam o sistema, não é? E isto é geral em tudo. Como na economia, nós tivemos um problema na Coimbra Business School, para acreditar na A3S, o nosso curso que queria concorrer com o de Miguel Torga e está a concorrer, de gestão de recursos humanos. Nós não queríamos que o curso se chamasse gestão de recursos humanos. Queríamos chamar de gestão de pessoas. Aliás, hoje, a própria palavra gestão nós tiraríamos seguramente. Não é? Gestão de recursos humanos significa que as pessoas são recursos, são fator de produção, como são as fábricas, os capitais, etc. E tem uma visão utilitarista, materialista, da pessoa, do homem. E para nós é inaceitável, pois nós, com os currículos que tínhamos, absolutamente idênticos, a A3S só nos aprovou o curso, voltamos à A3S, porquê? Teríamos que, se mudássemos o nome, gestão de pessoas para gestão de recursos humanos. É disto que falamos.
É disto que falamos. Portanto, falamos do ensino que está completamente espartilhado em objetivos utilitários para o mercado. Não é a realização da pessoa, desta sua singular passagem, né, pelo planeta Terra. Não, isso conta. É peças para um mercado qualquer. Nós recusamos isso. E nós, no Miguel Torga, temos a sorte de ter um homem chamado Bissaia Barreto e outro, que é o nosso mentor, Miguel Torga, não é? Que sempre recusaram isso. E por isso é que o nosso ensino, em todas as áreas, é um ensino que nós queremos, não instrumento, não utilitarista, não economicista, mas um ensino que permita ser, eu só não digo cidadãos, Lino Vinhal, porque para mim, eu ando a ler muito a Simone Weil, e a Simone Weil, de facto, uma mulher extraordinária. Mulher extraordinária. A própria palavra pessoa para a Simone Weil, num livro magnífico chamado A Pessoa e o Sagrado, foi agora republicado pela Relógio d'Água. Para ela, a própria palavra pessoa e a própria palavra cidadão são degradações da palavra homem no sentido de homem e mulher. Porque o humano é sagrado. O humano é sagrado, não tem que ter a capa de cidadão, com direitos reconhecidos pelo Estado, e com deveres sobretudo perante o Estado, e não tem que ser uma máscara, que é o conceito de persona, não é? E, portanto, esta ideia de sacralidade do humano é uma ideia que nós queremos recuperar. Estamos muito longe disso. Neste momento, o humano é um recurso humano, um fator de produção, e as universidades, o ensino superior, é uma peça. E nós recusamos a formar pessoas que sejam peças de mercados conjunturais de trabalho. Eu bem sei que isto, e já assim no ISCAC, nós afirmamos isto de modo claro. É evidente que o ensino superior, com Bolonha, com regras que impõem currículos de 3 anos, e depois com agências como a 3S, não é? Que têm critérios de avaliação e acreditação, que são orientados para o puro utilitarismo, é evidente que é muito difícil o ensino superior. É um lutar contra a maré. Mas temos que lutar. E nós, na medida do possível, lutaremos. Cheira-me que o Castelo Branco tem um perfil na sua cabeça para o Miguel Torga. Um perfil... Eu, na verdade, não tenho um perfil novo, porque creio que todos os meus antecessores o tiveram, a maior ou menor grau. Mas é este perfil, que na verdade não é muito diferente daquilo que nós queríamos fazer numa escola de negócios, como era a Coimbra Business School, não é? A universidade, e nós somos um instituto universitário, a sabedoria, o conhecimento técnico, que é sempre volátil ainda por cima, e é cada vez mais volátil nos dias de hoje, não é? Tem que estar fortemente ancorado numa visão antropológica e filosófica, sociológica, política da vida. Deixa-me perguntar, a sua formação perante o mundo ajuda nisso? Eu digo isto para não dizer que o doutor não rejeita convicções religiosas, não rejeita... De modo algum. Sim, claro que ajuda. Para mim, Lino Vinhal, para mim, nós temos de ser consequentes com aquilo em que acreditamos ou julgamos acreditar, sem prejuízo de irmos mudando ao longo do tempo, não é? Para mim, a minha pertença, que é uma pertença, aliás, frágil no sentido de ser um homem que tem que ter uma fé muito construída. Isto é, não somente fé natural. Não tem a graça, como dizia Orlando Carvalho, não é? Numa entrevista inesquecível ao Batista Bastos, não é? Quando lhe foi perguntado como é que um homem marxista é ao mesmo tempo um cristão de prática, não é? Ele dizia, não explico, é uma graça. Para mim é uma graça construída, não é? Construída com leituras permanentes dos Evangelhos, por um lado. É uma leitura muito recorrente, não é da Bíblia, é dos 4 Evangelhos, não é? De uma leitura muito recorrente dos textos da doutrina social da Igreja, todos, e sobretudo os textos do Papa Francisco, que de facto são textos que vivificam e que têm uma leitura do mundo, para mim, que é uma exigência extraída diretamente da visão do amor ao outro do Evangelho, que tem uma consequência política. O Papa Francisco disse muito claramente, tanto na Fratelli Tutti, sobretudo, como na Laudato Si. Aliás, de uma longa linhagem que vem João Paulo II, que foi quando o muro de Berlim caiu, ele imediatamente assestou baterias para materialismo consumista e capitalista. Eu não me esqueço disso, não é? E portanto é uma linhagem que eu não renuncio e que na vida pessoal... E que se nota também alguns resultados, e gente jovem, da sua juventude, dessa juventude que sim, pode... Mas por exemplo, a Igreja começa a ter, mesmo em Coimbra, temos aqui alguns
padres com valor extraordinário. Temos padres com extraordinários, temos jovens com valor mais que extraordinário. Um bocado discretos, Coimbra às vezes passa de coisas, mas como em tudo, há modas e há palcos, não é? Há modas e há palcos, não é? E todos nós temos, é humano, não é? Também gostamos de algum palco. Eu peço desculpa de ir buscar o seu testemunho para essas não, coisas, não, mas eu não, a gente também tem dificuldade em lá chegar, porque nós temos aí eu desfiliei-me há 26 anos de um partido onde militei desde os 12 anos, onde militei 24 anos, desfiliei-me justamente, e desfiliei-me com 10 anos de atraso, porque já era insuportável, não é? A discordância entre os valores que me fizeram tirar aquele partido, e é público, portanto não há aqui nada que esconder, que era um partido democrata cristão, quando deixou de o ser, e deixou de o ser, no discurso do programa está lá tudo, mas quando deixou de o ser nas políticas práticas, como em questões como a de imigração, por exemplo, temos que ser consequentes, não é? Para mim temos que ser consequentes, e portanto eu costumo, quem está, o partido, a Simone Weil também diz que é uma fábrica de paixões, não é? E ter percebido isso é muito importante. Nós não podemos ser um rebanho, no sentido de Ortega e Gasset, não podemos ser. Não é? E todos nós, em algum momento da nossa vida, somos. Mas quando há um momento em que percebemos que somos um rebanho, não é? Eu prefiro ser a formiga, não é? Que vai em sentido contrário no carreiro que falava o Zeca Afonso. Nem sempre é fácil. Muitas vezes as formigas são levadas, não é? Pela enxurrada, não é? Mas isso faz parte da aventura e sobretudo, se nós nos tecnicizarmos neste sentido, se formos uma peça... se formos uma peça, as máquinas substituem-nos rapidamente. E essa é uma questão, vamos ver. Se o que define o humano for a razão, eu sou antirracionalista há muito tempo, então este telemóvel que está aqui ao meu lado, qualquer calculadora é mais racionalista, é muitíssimo mais humano do que qualquer um de nós, porque tem capacidade de cálculo e de lógica, não é? Não é isso que nos define como humano, por um lado. Por outro lado, se forem tarefas repetitivas, qualquer robô nos substitui. A dignidade do humano, lá está, antes que da pessoa, está no outro lado. Está na sua sacralidade intrínseca, não é? E esta sacralidade não tem nada a ver com um sentido puramente religioso. Nós somos sagrados. Aliás, aí é um filósofo que eu gosto muito. É verdade que ele tem uma vertente religiosa, o Emmanuel Levinas, que sobrevivente judeu, sobrevivente de Auschwitz, como aliás outro filósofo que eu gosto muito, Paul Ricoeur, para quem a filosofia é uma ética primeira. E é uma coisa que se você fosse Ministro de Educação, a filosofia mesmo até ao final do curso. Se eu fosse Ministro de Educação, porventura o único curso que existiria era filosofia. E depois o resto eram aprendizagens técnicas. Não. Os gregos sabiam bem o que faziam. E portanto, não. Sim. E seguramente. E sobretudo a filosofia como ética. Um homem como Levinas, um homem que, no fundo, com a filosofia ética se resume a o rosto do outro. É uma proibição absoluta de infligir sofrimento e de matar. Isso basta. Basta, na verdade, também não era necessária grande filosofia dos cursos, dos currículos universitários. Estou convencido, se não fosse, digamos, essa ideologia, esse pensamento grego, a Grécia, um país pobre e com dificuldades, já tinha ido ao ar há muito tempo. Sim. O barco que a trouxe até a que seja um dos países hoje muito respeitado e muito considerado e que cuida do seu povo o melhor que pode e é capaz, com as condições que tem, deve muito a esse... E nós devemos muito a isso. Eu sendo europeísta, na verdade o conceito Europa é um conceito... Gosto de um conceito mercantil utilitário, mas eu direi de Moreira dizia uma coisa que eu nunca mais me esqueci, não é? Nós não somos europeus, somos mediterrâneos. O Império Romano, e nós somos do Império Romano, era um Império Mediterrâneo. Mal dos avós. Não é? E, portanto, não é? É toda essa zona, não é? É a Palestina, a Síria, a Argélia, todo o Norte da África, não é? E, portanto, e essa centralidade do humano que tem consequência numa concepção não utilitária de vida, que, porventura, o conceito de Ladolcevita italiana bem transmite. Viver não é ser uma máquina de produção, é uma máquina de trabalho. Viver, é estar com amigos, é ter convivialidade, é o pão e o vinho da última ceia, isso é que é viver. E nesse aspecto, curiosamente, nós não encontramos
encontramos nos textos religiosos a apologia da dignidade do trabalho, mas não da escravatura. Não é? E aí Keynes e Marx coincidem, não é? Porque a utopia keynesiana, a utopia marxista, enquanto utopias, era libertar a humanidade do fardo opressivo do trabalho, não do aspecto libertador da ocupação, que são coisas diferentes. Certeza. O Miguel Torga tem hoje mais ou menos quantos alunos? Nós temos 1.200 alunos, à volta de 1.200. É uma comunidade estudantil muito forte. Claro que é, e o Miguel Torga, respirando tranquilamente, é uma escola que tem tudo para crescer imenso. Também é verdade que não penso que seja esse o caminho. Eu penso que o caminho do Miguel Torga, numa cidade que tem a Universidade de Coimbra e tem o Politécnico, é operar de um modo em que a Universidade, pelo seu gigantismo, e o Politécnico não podem operar. Valer. E, portanto, esse é o caminho. E, sobretudo, voltar decisivamente para as necessidades das comunidades locais e regionais. Isso já era feito há muito tempo. Isso não foi agora inventado com a Escola de Coimbra. A nossa Escola de Psicologia, temos laboratórios abertos à comunidade há muitos anos. Colaboramos com as comissões de proteção de menores há muitos anos. Os alunos provindos da RIMA, portanto, dos 19 conselhos que constituem a RIMA, 19, não é? Já não me... 19. Isso. Não têm nenhum privilégio especial no Miguel Torga. Não têm, embora eu sei que isto é uma utopia, falámos de utopias há pouco. Bem, as propinas do Miguel Torga são em média 2/3 do valor normal de mercado, do valor habitual de mercado. Então, falo nas propinas obscenas que algumas entidades praticam, não vou comentar, e algumas entidades públicas também, já agora. Eu não compreendo como é que universidades públicas têm propinas de milhares de euros em mestrado. Isto é evitar, não é evitar, isto é colocar em crise o princípio da igualdade, que é onde substratos do ensino público, isso veio com uma mudança, lá está, neoliberal da lei, em que o Estado deixa de financiar mestrados e as universidades públicas têm liberdade de fixar propinas, há propinas obscenas nos mestrados a universidades públicas, isto viola frontalmente a igualdade de oportunidades. O Sr. Doutor, ao falar nisso, faz-me mexer aqui com a enorme cabeleira que eu aqui tenho para o papel do reitor hoje, dos reitores na escola, de quem dirige as escolas superiores, quem dirige as universidades. Não estou a falar, claro que não é em Coimbra, nem em país, nem no mundo. Sim. Mas é muito difícil hoje, com a malha, enfim, com o tal espartilho laboriosamente e intencionalmente feito nos últimos anos. E ardilosamente feito, sim, muitas vezes. Desde os RGEs, nomeadamente, não é? Hoje as universidades, na verdade, a autonomia é uma autonomia muito mais formal que real. Isso, muito mais formal que real. A A3ES é, de facto, um braço armado do controle centralista da autonomia universitária. Uma cidade como Coimbra, obviamente, fica largamente desfavorecida nesse quadro. E foi isso, porventura, que... Mas vamos cá ver. O centralismo no país... Eu sempre fui regionalista, como o Lindo não sabe. Aliás, e fiquei hiper-regionalista quando estive em 2002 no governo Barroso. E percebi que, de facto, a pulsão centralista de Lisboa é brutal. E, portanto... E essa pulsão centralista afeta instituições como a Universidade de Coimbra. E muito mais o Miguel Torga, como é evidente, não é? A própria Universidade de Coimbra está cercada, e foi cercada de modo inteligente. São regras centralizadas, são instituições como a A3ES, não é? Que vão minando. Há aspectos que me chocam profundamente, eu sou direito, e digo aqui sem qualquer problema, a Faculdade de Direito de Coimbra é ainda hoje a melhor faculdade de Direito do país. Ainda hoje. Conheço perfeito, é a minha geração que lá está neste momento a dar aulas, a dirigir, portanto, e eu conheço muito bem a realidade das outras. As outras são boas, também não estou a questionar, mas a melhor, a vários níveis. Eu também advogo, se eu tenho qualquer problema de fronteira, é a um autor de Coimbra, a um manual de Coimbra, a uma monografia que vou. E, no entanto, a A3ES vai minando isto lentamente. Vai colocando em causa, por exemplo, a próprio curso da Faculdade de Direito de Coimbra, que é de longe o melhor. Isto tem um efeito simbólico. Quando jovens de Coimbra procuram outras que estão na moda, por educação conservadora, não vou citar, não é? Isto resulta.
Escusa, Rita, todo mundo tem isso na cabeça. Pois, isto resulta. Isto é um processo que é bem feito, temos que admitir, mas que é uma consequência de um centralismo. Quer dizer, as universidades hoje têm muito pouca margem de manobra e os professores menos ainda. Nós estamos submetidos a currículos e a programas, não é? A liberdade académica é praticamente inexistente. Sendo depois a universidade tem outro problema. Na sua estrutura interna, é uma instituição medieval, não é? E há muito medievalismo nas estruturas internas e portanto, isto é uma bola de neve catastrófica, não é? Um professor hoje, para dar um exemplo para que se possa compreender, hoje o Albert Einstein não tinha lugar, de acordo com as regras legais e da A3S, em nenhuma universidade portuguesa. Isto não é uma caricatura. Isto é a pura verdade. Um prémio Nobel não tinha, olha, porquê? Porque fez dois artigos que foram prémio Nobel e depois não publicou mais nada na vida. Não dá para os critérios da A3S. Se eu hoje tivesse um curso de Física na Miguel Torga, e se Bonifacio Einstein estivesse vivo, não preenchia os rácios da A3S. É esta a aberração que temos hoje em Portugal. E não só. Isto vem de outros lados, mas isto temos. Então, Charles Boxer... Tinha razão, Agostinho Silva. Completamente. Outro que não tinha lugar em lado nenhum, já agora, em lado nenhum, não é? Como o Charles Boxer, o grande historiador de descobrimentos portugueses, que não era académico, não tinha lugar em universidade nenhuma, como o Ludwig Wittgenstein não tinha lugar em nenhuma universidade portuguesa, porque a A3S dizia não como critérios. Eu não estou a fazer caricatura, eu estou a dizer o sistema atualmente vigente em Portugal. Portanto, Einstein, Wittgenstein, Charles Boxer, Agostinho da Silva, Eduardo Lourenço, não tinham lugar, Jorge Sena, numa universidade portuguesa. Não vá a 3S. Estar a telefonar para aí, a gente vai terminar o programa. Foi um gosto. Foi um gosto lindo. O gosto foi nosso e seguramente foi o gosto dos ouvintes. Muito obrigado. Não tenho a menor dúvida e ajuda a tranquilizar de que maneira a própria realidade que precisa de ensino privado também, ensino privado superior. E já que a nível secundário tem também belíssimas escolas privadas, digamos, a dar aí um belíssimo contributo. Eu agradeço muito ao Dr. Manuel Castelo Branco. Muito obrigado. Desejo-lhe e quase lhe pediria, como cidadão, que continue a sua luta no Miguel Torga, seguro-o, porque mesmo que ele tenha que repousar no brilho do seu passado, ele não deixará de cuidar do futuro. Um grande abraço. Muito obrigado. Aos ouvintes, nós daremos a conhecer muito em breve esta entrevista, não é, através do campeão das províncias, e voltaremos também a passar em diferido na próxima semana, se a minha colega me ajuda, neste sábado, no outro sábado. Não, tenho que... Sábado que vem, às 11 horas. Para quem quiser ouvir esta magistral entrevista, sabe que eu gosto muito de si, você sabe disso. É recíproco, Linvilhão. Muito obrigado. Mas o que eu gosto é destas conversas que me fazem lembrar também aquelas aulas na Praça da República, naqueles cafés que ali havia. Foi do Orlando Carvalho há bocadinho, não é verdade? Era isso que era o grande teacher, o grande professor daquelas coisas. Com o Joaquim Namorado lembro perfeitamente esses tempos. Do Miguel Torga no Arcádio lembro perfeitamente como o pai. E dos círculos da Brasileira também, os círculos que eram ideológicos, políticos também, de pessoas que cultivavam uma amizade fraternal. Não é? O Biliar Hernandes, por exemplo, de uma mesa, a mesa do Ribeirão, o meu pai noutra mesa, é verdade, mas pessoas que discutiam livremente. A discussão frontal era a fonte de muitas amizades. Um grande abraço aos nossos ouvintes, muito obrigado por ter estado aí connosco e um abraço imenso e enorme ao Dr. Manuel Castelo Branco. Muito obrigado. Praça da República. A entrevista, o debate, a análise e o comentário. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro, em parceria com o jornal Campeão das Províncias. O Praça da República tem o patrocínio das centenárias cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx da Praxis Beer. Praça da República.